90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala pessoal, então estamos de volta aí para mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre campo elétrico, um assunto muito importante, tá? É um assunto que aparece pra caramba nas provas, né? Assim, dentro da eletrostática é talvez o assunto mais importante, mais até do que nossa primeira aula. Nossa primeira aula também é importante. A gente falou sobre os processos de eletrização, falamos de algumas características da carga elétrica, né? E agora a gente vai falar de campo elétrico, tá? O campo elétrico é o protagonista aí da eletrostática, né? Então, vários dos fenômenos são de responsabilidade do campo elétrico. A gente vai justamente falar sobre ele, tá? E a boa notícia é que essa nossa aula é bastante teórica. Então, não vai cair, não tem nada de cálculo para você fazer, nenhuma fórmula, nada, tá? A gente vai basicamente falar sobre a teoria do campo elétrico. Eu vou até escrever uma fórmula ou outra, mas é mais para ilustrar mesmo. O que é importante aqui é a teoria, tá? Então vamos lá. Como é que surge essa ideia do campo, né? É muito similar à ideia do campo gravitacional, né? Porque, por exemplo, como que é possível a Terra conseguir fazer uma força na Lua? Ou a Terra fazer força em você mesmo. Esse objeto aqui, ó, que eu vou deixar cair, a minha canetinha, né? Ela não está em contato com a Terra, mas se eu deixar ela cair, a Terra faz uma força-peso, né? Ela não precisa estar em contato com a Terra para existir. A Lua não precisa estar em contato com a Terra para ser atraída pela Terra. A Terra não precisa estar em contato com o Sol para ser atraída pelo Sol. Então, assim, as massas se atraem mutuamente, mesmo sem ter um contato, certo? E isso incomodava muito os físicos, a ciência, porque pensa, para eu poder, né, aplicar uma força nessa garrafa aqui, eu tenho que encostar na garrafa, eu tenho que empurrar a garrafa, eu tenho que levantar a garrafa, eu preciso ter o contato para poder aplicar uma força nela, né? Mas é diferente, por exemplo, quando uma massa atrai massa. Não precisa ter um contato. E como é que uma massa consegue fazer força na outra de longe? Entende a ideia? E aí, cara, o campo é uma espécie de desculpa dos físicos para explicar isso. O campo ele é o responsável por essa ação à distância, né? Por essa ação, por essa força sem ter contato. A força que consegue ocorrer mesmo sem o contato, ela é proveniente do campo. É o campo que faz isso. Então, a força gravitacional é proveniente do campo gravitacional. A força elétrica vai surgir da onde? Do campo elétrico. Depois você vai aprender comigo aqui o campo magnético, que também aplica uma força sem precisar ter contato, a força magnética. Certo? Então essa é a ideia. Por exemplo, ó, vamos lá. Lá na gravitação, você viu, pô, isso aqui. Eu tenho aqui o planeta Terra, né? Imagina aqui a Terra, ó. E aí você está aqui em cima, né? Ó. Você está aqui. E aí você sofre uma força
do planeta. Né? Que a gente vai chamar isso aí de força-peso. Essa força-peso, ela tem uma fórmula. Essa força-peso é um apelido carinhoso que a gente deu, né? Mas ela é a força gravitacional que a Terra está aplicando em você. Né? E que você, consequentemente, aplica uma outra força na Terra, ação e reação. Então, tá lá, força-peso, ela vai ser dada por isso aqui, ó. P igual a mg. Né? Que é basicamente o quê? A força gravitacional vai ser a massa multiplicado pelo campo gravitacional. Certo? Bom, a mesma coisa vai acontecer na eletricidade. Só que na eletricidade é o seguinte, eu tenho uma carguinha, ó, tem uma carguinha aqui, essa carguinha aqui, deixa eu escrever aqui melhor, essa carguinha aqui, ela está dentro de um campo elétrico. Sei lá, o campo elétrico está apontando para algum lugar aqui que eu não sei onde é. Está aqui o campo elétrico. Mas da mesma forma que você botou essa massa dentro do campo gravitacional aqui, ó, né, que é a tua massa, você colocou essa massa dentro do campo gravitacional e ela sofreu uma força. Então, da mesma forma que você fez isso, se você botar uma carguinha dentro do campo elétrico, ela também sofre uma força. Então, a força elétrica ela pode ser calculada assim, ó. É a carga vezes o campo elétrico. Da mesma forma que aqui, ó, é massa vezes campo gravitacional, aqui é carga vezes campo elétrico. Tá vendo? Isso vai ser a força elétrica. Então a força elétrica, ela surge do campo elétrico. Ela é proveniente do campo elétrico. Como assim? Uma carga está atraindo outra carga. A positiva atrai a negativa. Ou a positiva repele a positiva. Essa força de atração ou de repulsão, quem está aplicando? O campo elétrico. Porque cada carga gera um campo elétrico ao redor. Então a outra carga ela está inserida nesse campo. Né? A carga A e a carga B. A carga A está inserida no campo da carga B. E, por sua vez, a carga B está inserida no campo da carga A. Cada carga gera um campo elétrico. Da mesma forma que cada massa gera um campo gravitacional. Então, assim, quando você tiver dúvida no campo elétrico, cara, associa sempre com o campo gravitacional. Quem gera o campo gravitacional? Uma massa. E o campo gravitacional vai interagir com quem? Com outras massas. O que o campo gravitacional faz com outras massas? Faz uma força. Certo? Uma força gravitacional. Ponto. A mesma coisa na eletricidade. O que uma carga gera? Um campo elétrico. O que esse campo elétrico faz com outras cargas? Aplica uma força. Então, cargas dentro de um campo elétrico sofrem força elétrica. Assim como massas dentro de um campo gravitacional sofrem força gravitacional. Então, essa formulazinha aqui, ó, e essa formulazinha aqui, ó, são praticamente a mesma fórmula. Né? São duas fórmulas que traduzem a mesma coisa, só que de naturezas diferentes. Né? Uma é gravitacional, a outra é elétrica. Tá? Deixa eu escrever essa carguinha aqui melhor. Pronto. Beleza? Show de bola. Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Qualquer movimento de carga, a carga, quando ela se move, é porque ela está sofrendo uma força. Ela está sendo atraída ou repelida por alguém. Então, qualquer movimento de carga, quem é o responsável? O campo elétrico. Porque, por exemplo, quer ver uma outra analogia? Eu chego para você e falo assim, aí, essa caneta aqui caiu, ó. Né? A caneta caiu. Aí eu pergunto para você, por que se você soltar um objeto ele cai?
Tenho certeza que você vai me responder. Por conta da gravidade. Sim, né? Se você fosse, de repente, responder de uma maneira um pouco mais rebuscada, por conta do campo gravitacional, mestre. Então o objeto cai devido a quem? Ao campo gravitacional. Sim, por quê? Porque esse objeto, como ele está dentro do campo gravitacional, veja bem, o objeto, como ele está dentro do campo gravitacional, ele vai sofrer uma força gravitacional. Só que essa força, quem está aplicando essa força nele? O campo gravitacional. Então o campo gravitacional faz uma força no objeto, por isso ele cai. Mas se eu te perguntar quem é o responsável por ele ter caído, você não fala que é a força. A força foi uma ação de quem? Do campo. Certo? Eu empurrei uma cadeira. Quem empurrou a cadeira? O Arthur. Não, pô, foi a força que o Arthur fez. Não. A força que o Arthur fez pertence ao Arthur. É o Arthur que fez a força. Então, é claro que a força foi responsável por empurrar o objeto. Mas quem fez essa força? O Arthur. Então, quando eu te pergunto quem empurrou o objeto, tu vai falar que é quem? O Arthur. Né? O cara que fez a força. Ele é o responsável pelo movimento. Então, o cara que fez a força numa bola para ela cair foi a gravidade, foi o campo gravitacional. Então, ele é o responsável pela queda. Certo? Então, quando um objeto, uma carguinha se move, porque ela foi atraída ou repelida por alguém, eu te pergunto, quem moveu essa carga? Não foi a força. A força elétrica, quer dizer, foi a força, mas não foi ela. Não, a força não foi... Ela foi gerada por alguém. Né? Quem moveu essa carga? O cara que aplicou a força. Assim como quem moveu aquela cadeira? O cara que aplicou a força, que no caso sou eu. Eu empurrei uma cadeira, então eu fui o responsável por esse movimento. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então quem moveu a carga? Ué, o responsável pela força. Que essa carga se moveu porque ela sofreu uma força elétrica. Ela foi atraída ou repelida por alguém. Quem foi o responsável por essa força elétrica? O campo. É o campo elétrico que aplica a força. Tá? Professor, não foi a outra carga que atraiu ela? Sim, só que a outra carga, como é que ela conseguiu atrair a primeira, mesmo sem contato? Né? Como é que uma carga conseguiu atrair uma outra carga de longe? Elas não estão encostando. Como é que essa carga conseguiu atrair a outra carga? Porque essa carguinha daqui gerou um campo. Então o campo elétrico é que conseguiu aplicar uma força na outra carga para poder mover ela. O que eu estou querendo te dizer é que qualquer movimento de carga, gente, num circuito, por exemplo, as carguinhas se movem, a corrente elétrica. Numa tempestade, raios, o que acontece ali na tempestade? Os raios, é uma descarga elétrica, são cargas que se movem. A nuvem, por exemplo, está muito negativa e ela quer perder esses elétrons e esses elétrons caem para a Terra. Né? Houve uma descarga elétrica. Esse movimento dos elétrons, a carga se moveu devido a quem? Ao campo. Aqui, ó, atritei uma caneta no cabelo. Estudamos isso aula passada, né? Eletrização por atrito. Atritei uma caneta aqui no cabelo e aí a caneta ficou eletrizada. Aí eu fui lá e aproximei de papeizinhos. E eu atraí os papeizinhos. Esses papeizinhos, eles foram atraídos devido a uma força elétrica. Né? Não foi o vento que atraiu, não foi eu que peguei, não foi a força gravitacional, não foi o peso. Não, foi uma força elétrica, porque eu deixei a caneta eletrizada e ela conseguiu atrair o papelzinho. Certo? Então, se foi a força elétrica que atraiu, quem é o responsável por esse movimento? Campo elétrico. Tá? Então, olha só. O campo elétrico, gente. O campo elétrico, ele é o responsável pela força elétrica. Essa aqui é a parada. Tá?
Vou escrever isso aqui, ó. Responsável. Tá um lag ruim. Sável. Ó. Responsável. Campo elétrico é responsável pela força elétrica. Tá bom? Então, qualquer movimento de carga, qualquer situação em que uma carga foi atraída ou repelida, qualquer coisa que você fala, cara, por que isso aconteceu? Ah, foi uma força elétrica. Por que essa carga se moveu? Força elétrica. Por que esse papelzinho se moveu? Força elétrica. Então, quem foi o responsável? O campo elétrico. A força elétrica ela só surge devido ao campo elétrico. Entende? Campo elétrico é, cara, é quase que a resposta para tudo. Então vamos lá. Antes de eu continuar falando sobre outros assuntos do campo que é importante, vamos dar uma olhada numa questão aqui. Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer das nuvens para o solo, do solo para as nuvens, ou entre uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas, que induz uma polarização oposta no solo. Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do... Então é o seguinte, ó. Você tem a nuvem aqui, né? Aí imagine que essa nuvem, ela se atritou com outra nuvem ali, se eletrizou. Sei lá, vamos supor que ela está negativa. Ou seja, ela está com excesso de elétrons. Tá? O que essa nuvem vai fazer com o solo? Olha lá. A nuvem ela vai polarizar o solo. Lembra? A gente falou isso na última aula também. O que é polarizar? Toda vez que você aproxima um corpo carregado de um corpo neutro, você polariza esse corpo. Como? Por exemplo, os elétrons da nuvem vão repelir os elétrons aqui do solo. O solo está neutro, tá? Mas ele vai repelir os elétrons do solo, vai mandar os elétrons lá para baixo. Ó. E aí, consequentemente, a superfície aqui, ó, da nuvem, do solo, perdão, vai ficar mais positiva. Olha lá. Então você está polarizando o solo. Aí o que acontece? Esse cara está muito negativo, esse cara está muito positivo. Lembra que carga elétrica cria campo elétrico. Então aqui dentro tem um campo elétrico. Porque a nuvem está carregada, o solo, né, essa superfície está mais positiva. Então você tem aqui um campo elétrico. Certo? E aí o que vai acontecer? Você agora tem cargas, né, dentro de um campo elétrico. Você sabe que não são os prótons que se movem, né? São os elétrons. São as cargas negativas. Então essa nuvem, por exemplo, ela está cheia de elétron aqui, ó, né? E esses elétrons estão dentro de um campo elétrico. E aí foi o que a gente botou aí, a fórmula que a gente botou lá em cima. Quando eu tenho carga, né, dentro de um campo elétrico, olha lá, cargas dentro de um campo elétrico vão sofrer o quê? Vão sofrer força elétrica. Certo? Então essas carguinhas elas vão sofrer uma força porque elas estão sendo atraídas pelo positivo. Os elétrons
né? A nuvem quer ficar neutra, todo o corpo quer ficar neutro. Então a placa positiva, né, o solo positivo, está atraindo esses elétrons. Esses elétrons, eles vão para lá. É uma descarga elétrica. É o raio. O raio é isso, é uma descarga elétrica. Certo? Por que aconteceu isso? Por que os elétrons conseguiram se mover daqui para lá? Ué, eles foram atraídos pelo solo, né? O campo elétrico aplicou uma força. Só que isso só acontece, para isso acontecer, como há uma certa distância, né? Você tem que ter uma força elétrica grande. Para ter uma força elétrica grande, você tem que ter um campo elétrico muito intenso. Então, não é toda hora que acontece uma descarga, né? A nuvem tem que estar bastante carregada, isso faz o solo ficar bastante positivo, e ali no meio faz isso faz criar um campo elétrico bastante intenso. Esse campo elétrico é o responsável pelo movimento das cargas. Então, ó, de novo, cargas estão se movendo, alguém está sendo atraído ou repelido eletricamente. Qualquer situação, num circuito, corrente elétrica, né, as carguinhas estão se movendo. Quem é o responsável por isso tudo? Campo elétrico. Tá? Para uma carguinha se mover, ela tem que sofrer força elétrica. E para ela sofrer força elétrica, ela tem que estar dentro de um campo elétrico. Está aqui, a fórmula diz isso. Para você ter força elétrica, tá aqui, ó. Para você ter força elétrica, você tem que ter um campo elétrico. Tá bom? Então, o campo elétrico é quem aplica a força elétrica. Por isso, ele é o responsável pelo movimento de qualquer carga. Então, tá aqui, ó. Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento de quem? Do campo magnético da Terra? Não. Ainda vamos estudar isso. O campo magnético da Terra não aumenta ou diminui numa tempestade. O campo magnético da Terra é constante, até certo ponto. B. Por causa da corrente elétrica gerada dentro das nuvens? Não, a descarga elétrica não é uma corrente elétrica dentro das nuvens. A descarga elétrica ocorre devido ao campo. Agora, o campo elétrico pode provocar movimento de carga dentro das nuvens. Entende? Essa corrente elétrica gerada dentro das nuvens, que nem seria o nome mais correto, mas o movimento de cargas dentro da nuvem também acontece devido ao campo. Então, esse movimento de cargas dentro da nuvem é um outro resultado do campo. Descarga elétrica, movimento de carga. Tudo isso é de responsabilidade de quem? Do campo. Então, não é esse movimento que vai gerar o raio. Na verdade, esse movimento é mais um resultado do campo. Letra C. A resistividade elétrica do ar entre as nuvens e o solo. A gente ainda vai estudar isso em eletrodinâmica. Mas resistividade, como o nome já diz, ó, do ar, é como se fosse uma resistência. É algo que está associado à resistência, à dificuldade, né? Então, quanto maior a resistividade do ar, na verdade, mais difícil é para acontecer a descarga. Certo? Então, o aumento da resistividade não facilitaria, não seria esse o motivo das descargas. Pelo contrário, ia prejudicar. Letra D. Aumento da intensidade do campo elétrico entre as nuvens e a superfície. Perfeito. Letra D. Corretíssimo. E a letra E a gente vai estudar também força eletromotriz induzida nas cargas acumuladas. Você vai ver que a força eletromotriz induzida ela surge devido a um campo magnético. Mas isso é lá no final do magnetismo. Tá? Que a gente vai ver isso. Show de bola? Então, gente, essa questão 4 é uma questão que já caiu no Enem. Quer ver? Vamos ver a 5. Antes de eu partir para um outro assunto importante do campo elétrico. Olha essa questão 5 aqui. Em museus de ciências, é comum encontrarem-se máquinas que eletrizam materiais e geram intensas descargas elétricas. O gerador de Van der Graaf é um exemplo, como atestam as faíscas. Figura 2. Olha lá, uma descarga elétrica. Tipo a nuvem. Aqui são duas esferas. No caso do raio lá é a nuvem e o solo. O experimento fica mais interessante quando se aproxima do gerador em funcionamento com a mão uma lâmpada fluorescente. Aí é a figura 3. Quando a descarga atinge a lâmpada, mesmo desconectada da rede elétrica, ela brilha por breves instantes.
Muitas pessoas pensam que é o fato de a descarga atingir a lâmpada que a faz brilhar. Contudo, se a lâmpada for aproximada dos corpos da situação 2, no momento em que a descarga ocorrer entre eles, a lâmpada também brilhará, apesar de não receber nenhuma descarga elétrica. Ou seja, o que ele está dizendo é que você não precisa aproximar a lâmpada da esfera para que a carga passe para a lâmpada. Porque aí, beleza, a carga passou para a lâmpada brilha porque você tem movimento de carga ali dentro. Para a lâmpada brilhar, né, você tem que ter corrente elétrica, você tem que ter carga em movimento ali dentro da lâmpada. Ali dentro tem um gás, né, e quando você passa a corrente, esse gás se eletriza, ele libera luz. É a lâmpada fluorescente. Tá? Então tem que ter carga em movimento. Que é o que acontece quando você liga lá numa rede elétrica. Quando você liga na rede elétrica, você está fornecendo carga, né? E aí está passando carga dentro da lâmpada, a lâmpada brilha. Então toda vez que tem carga se movendo dentro da lâmpada, ela brilha. Obviamente, se você encostar ali no gerador e tem uma descarga elétrica, vai ter carga se movendo, ela brilha. Tudo bem. O que ele está falando é que você não precisa encostar, não. Ela não precisa receber descarga. Você pode só aproximar a lâmpada do Van der Graft que vai ter brilho. Cara, de novo, se tem brilho é porque tem carga em movimento. Agora, como é que é a carga em movimento? Olha lá. Como é que pode ter carga em movimento se ela só está perto, se ela não precisa encostar? Ela está perto do gerador. Se tem carga em movimento, é porque ela sofreu força elétrica. Essa carga foi empurrada. Né? E não precisa ter contato para ter força elétrica. Certo? Porque a força elétrica ela surge devido à existência do quê? Do campo elétrico. Igual uma bolinha. De novo, vou usar o mesmo exemplo. Igual uma bolinha que cai. Ela não precisa estar encostando na terra. Se você soltar a bolinha lá do 5º andar, ela vai cair. E ela não está encostando na terra. Né? Basta que essa bolinha esteja dentro do campo gravitacional. Então a mesma coisa aqui na eletricidade. Basta que essas cargas que estão dentro da lâmpada, esses elétrons, estejam dentro do campo. E aí eles vão se mover. Então se tem campo elétrico, vai ter força elétrica, vai ter movimento de carga. E se tem movimento de carga dentro da lâmpada, ela acende, ela brilha. Perfeito? Então ele fala, qual é a grandeza física que está associada ao brilho instantâneo da lâmpada fluorescente por estar próxima a uma descarga elétrica? E aí? Qual é a grandeza física que está associada ao brilho? Carga elétrica? Campo elétrico? Corrente elétrica? Capacitância elétrica? Condutividade elétrica? Então, essa questão ela é confusa, assim, né? Pode gerar uma certa dúvida, que o cara pode ficar basicamente entre essas três opções aqui. Ó. Tá? Carga elétrica, o fato de ter carga elétrica não vai garantir o brilho, porque antes de você aproximar do gerador, lá dentro tem cargas, tem elétrons. O elétron por si só ele não vai garantir o brilho, ele tem que se mover. Tá certo? Se ele se mover, vai garantir o brilho. Aí vamos lá, vamos para a letra C, corrente elétrica. Cara, a corrente elétrica, quando se move, né, quando surge uma corrente elétrica, a lâmpada brilha. Perfeito. Corrente elétrica vai gerar brilho. Mas a corrente elétrica ela só vai existir devido a quem? Devido ao campo. Porque para ter corrente elétrica, as cargas têm que se mover. Qual é a grandeza física que faz as cargas se moverem? É o campo. É o campo elétrico que aplica uma força nas cargas, faz elas se moverem. E aí o resultado disso é a corrente elétrica. Entende? Quer ver? Vou tentar fazer uma analogia aqui. Tipo assim, imagina você chegou numa sala de aula, tá? As carteiras estavam todas bagunçadas. Aí uma pessoa vai lá para arrumar. Aí quando você volta para a sala de aula, as cadeiras estão todas arrumadas. Tá? Aí alguém pergunta para você, aí, quem foi o responsável por essa arrumação? Você poderia falar, cadeira. Não.
É claro que para ter aquela arrumação precisa ter cadeiras, mas não foi a cadeira que arrumou. A cadeira é o agente, é o corpo central ali que foi arrumado, né? Mas não é a cadeira que se arrumou. A cadeira é quem teve que ser arrumado. A cadeira é como se fosse a carga elétrica nessa nossa questão, né? Aí eu vou falar, não foi a cadeira. Quem foi o responsável pela arrumação da sala? Aí você vai falar, corrente de cadeiras, cadeiras em movimento. Não, a cadeira em movimento foi a ação que gerou essa arrumação, né? Para a sala ficar arrumada, você teve que ter cadeiras em movimento, certo? Mas não foram as cadeiras em movimento os responsáveis por essa arrumação. As cadeiras em movimento foi o resultado de alguém. Alguém fez as cadeiras se moverem e, consequentemente, surgiu a arrumação. Entende? As cadeiras em movimento seria a corrente elétrica. A corrente elétrica vai gerar o brilho, certo? Mas quem foi que gerou essa corrente elétrica? Porque a corrente elétrica ela não gera do nada. Da mesma forma que as cadeiras não se movem do nada. Alguém foi o responsável pelas cadeiras em movimento. Perfeito? Aí você vai falar, foi o Arthur. O Arthur empurrou as cadeiras se moveram e arrumou a sala. Então, mas quem foi o responsável? O Arthur. Foi o cara que aplicou a força. Ele foi o responsável por arrumar. Entende? É a mesma coisa aqui. Aquelas 3 opções A, B e C, elas poderiam gerar dúvidas. Mas quem foi o responsável pelo brilho? Foi o cara que empurrou as cargas e as cargas se movendo geraram o brilho. Quem foi o responsável por empurrar as cargas? O campo elétrico. Deu para entender? Por isso que a resposta é campo elétrico. Então veja bem, ó. Como eu te falei, a aula hoje não tem fórmulazinha para tu calcular. É tudo teoria. Mas é importante você digerir essa teoria bem, entende? Não significa que esse assunto é fácil. É um assunto que você precisa ter na mente direitinho o que é cada coisa. Carga elétrica, uma característica ali da partícula. O elétron tem carga. Elétron se movendo é corrente. Mas quem provoca esse movimento? O campo. Porque o campo aplica uma força neles. Perfeito? Então o gabarito seria a letra B. Olha só que questão bacana, interessante. Agora vamos para o último assunto aqui. De campo. Quer ver? Eu vou pegar essa página em branco aqui para você ver. Imagine que eu tenho aqui, ó, uma esfera condutora, tá? Aqui. Pronto. Deixa eu apagar aqui essa pontinha. Pronto. Ó. Uma bola maciça. Aí eu fui e joguei elétrons nela. Ela está aqui eletrizada, por algum motivo, né? Consegui eletrizar ela. Cara, a gente sabe que elétron repele elétron. E por que essa bola tem que ser uma bola condutora? Né? Um condutor. Tem que ser um condutor porque os condutores, eles justamente permitem o movimento das cargas. Né? Então, imagine um condutor. Os elétrons eles têm mobilidade ali dentro. Então, se você jogar elétrons dentro dessa bola, esses elétrons vão começar a se repelir e eles vão se depositar aqui, ó. Lá na casca, a gente chama de casca esférica, né? Lá na periferia, lá na casca desse condutor. Não vai ficar elétron dentro do condutor. Porque elétron repele elétron. Eles não vão ficar pertinhos, eles vão tentar se repelir ao máximo. Consegue entender isso? Então, de novo, ó. Peguei uma bola maciça de ferro que estava neutra e dei elétrons para ela. Através de algum processo de eletrização. Dei elétrons. Os elétrons, eles vão se depositar onde? Depois que atingir o equilíbrio. Eles vão ficar na casca desse condutor, porque elétron repele elétron. Então, sim, eles vão se repelir até onde puder, no máximo. E no máximo, eles vão ficar na casca.
na casca desse condutor. Certo? Ou seja, dentro do condutor não tem carga. Aqui dentro. E se não tem carga dentro desse condutor, o que vai acontecer, gente, é que isso aqui vai criar, né, essa região aqui dentro de um condutor. Você vai criar aqui dentro uma região onde o campo elétrico é nulo. O campo elétrico dentro de um condutor é zero. Porque as cargas nas periferias, elas acabam anulando, uma carga acaba anulando o campo da outra. Porque são cargas de mesmo sinal, não tem carga dentro do condutor. Dentro do condutor você tem uma região onde o campo elétrico é nulo. Sempre dentro de um condutor, o campo elétrico vai ser nulo. Tá? Vou botar aqui, ó, campo interno. Ó, int. O campo dentro de um condutor, ele é zero. Tá? Parece que eu tenho 6 anos de idade escrevendo, né? Mas é porque o lag desse aplicativo aqui tá ruim, cara. Deixa eu escrever melhor. Ó. Pronto. Campo elétrico dentro de um condutor é nulo. O nome disso aqui, a gente chama isso aqui de blindagem. Vamos ver se eu consigo escrever isso. Blindagem eletrostática. Cara, isso aqui é importante pra caramba. Blindagem blindagem tá ruim. Deixa eu ver se eu consigo digitar. Acho que vai ficar melhor. Não, peraí. É esse aqui, ó. Texto. Pronto. Melhor. Blindagem eletrostática. Tá? Ou gaiola de Faraday. Tá? Então, num condutor, o campo elétrico dentro é nulo. E aí a gente chama isso de blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. Por que é nulo, professor? Porque as cargas num condutor, elas têm mobilidade. Então, se elas têm mobilidade, elas acabam se depositando na parte mais externa do condutor, na casca que a gente chama, né? Na casca esférica do condutor. Tá? Então, o que acontece? Como as cargas ficam depositadas na parte mais externa, olha lá, campo elétrico é zero. Tá? E isso aqui é o quê? Um condutor. Condutor eletrizado. Pronto. Então, no condutor eletrizado, o campo elétrico lá dentro é nulo. A gente chama isso de blindagem eletrostática ou gaiola de Faraday. As cargas, elas se depositam na parte mais externa. Se você eletrizar o corpo, os elétrons se repelem e ficam na parte mais externa possível. Tá, professor, qual o resultado disso? Primeiro, por exemplo, você já viu quando você entra no elevador e o telefone para de funcionar? Por que o telefone para de funcionar quando você está dentro do elevador? Como ele cria essa blindagem eletrostática, ele não deixa os campos elétricos externos entrarem no elevador. Ele cria essa blindagem
impedindo que um campo elétrico externo entre no elevador. E aí, quando isso acontece, o celular ele se comunica através de ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas elas necessitam de campos elétricos e campos magnéticos. Então, se você não consegue ter uma entrada de campo elétrico externo, o celular não consegue se comunicar. Por isso que dentro do elevador não funciona. Quer ver? Faz um teste agora. Você pode fazer aí quando acabar a aula. Está acabando já? Faz esse teste. Pega um celular de alguém aí, da tua casa, enrola no papel alumínio, mas enrola bem. Enrola ele, dobra as beiradas, para ele ficar todo envolto de papel alumínio. Papel alumínio é um condutor. Você criou uma blindagem eletrostática, uma goela de Faraday. Aí agora você pega um outro celular e liga para ele. Você vai ver que vai dar fora da área de cobertura, ou desligado. Mesmo aquele celular ligado, mas como ele está enrolado no papel alumínio, dá fora da área de cobertura ou desligado. Porque você está criando essa blindagem eletrostática. Outra coisa, outro resultado disso. Qual é o melhor lugar ali, um dos melhores lugares, né, para você se abrigar, por exemplo, de uma tempestade de raios? Dentro do automóvel, dentro do invólucro desse. Por quê? Se um raio bate no automóvel, a carga elétrica não vai para dentro do condutor. Acabamos de ver, ó. Num condutor eletrizado, a carga elétrica fica sempre na parte mais externa. Então você que está dentro do carro não vai tomar choque. Vai cair e essa carga vai ficar na lataria do carro, não vai ficar dentro do carro. Você não toma choque. Mesma coisa acontece com o avião. Se cair um raio no avião, você não vai tomar choque. Pode acontecer outros problemas, né? Pane no motor, sei lá, qualquer outra parada. Mas de eletrocutado você não vai ser. Você não vai tomar choque por conta dessa descarga. Essa descarga não vai cair em você, porque você está dentro desse condutor. Tá? Então a blindagem eletrostática vai te proteger. Entendeu? Cara, isso já caiu aí, por exemplo, no ano passado. Vou fazer a última questão aqui com vocês, a saideira. Foi a questão do ano passado. Caiu isso aí, ó. Olha aí, ó. Olha essa questão número 1 aí, do nosso material. Em um experimento de laboratório, 2 barras metálicas A e B são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Ó, então uma placa é positiva, outra placa é negativa. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. Então aqui tem um campo elétrico, porque um lado é positivo, outro lado é negativo, você tem um campo elétrico aqui dentro, que aponta para lá, ó. Tipo o campo gravitacional, né? O campo gravitacional aponta para baixo, ali o campo elétrico aponta para lá. Ele sempre sai do positivo e entra no negativo, né? O campo elétrico. Tá? E aí o farelo de milho é atraído por esse campo e acaba desenhando essas linhas. Né? Ou seja, sofre uma força elétrica. O campo aplica uma força elétrica nesse farelo, que é levinho, e ele fica alinhado. E a figura representa essa vista de cima aí. Aí ele fala: ao repetir o experimento, colocando um cilindro metálico oco entre as placas... Opa, peraí então. Ele vai colocar um cilindro metálico oco. Se é metálico, é condutor. Tá? Oco. Metálico, oco. Ó. Qual é o esquema que representa agora o campo elétrico assumido pelo farelo? Como é que vai ficar o campo elétrico lá? Se é metálico, um cilindro metálico, o que ele vai criar? Ele vai criar uma blindagem eletrostática, certo? Ele vai fazer com que o campo elétrico externo não consiga entrar. Você cria aí o que a gente chama de gaiola de Faraday. Veja que em todas as opções ele fala que o campo elétrico entra. Tem linhas de campo elétrico dentro. E está errado. A única opção correta seria a letra E, porque na letra E ele coloca que lá dentro não tem linhas de campo, ou seja, o campo elétrico lá dentro é nulo. E é o que acontece dentro de um condutor. Tá? O campo elétrico externo não conseguiria entrar nesse condutor. Por isso, gabarito
Letra E. Blindagem eletrostática. Então, de novo, um condutor eletrizado cria uma blindagem eletrostática, uma gaiola de Faraday, e aí o campo elétrico externo não consegue entrar nesse condutor. Maravilha? Lá dentro do condutor o campo elétrico é nulo. Show de bola? Beleza? Então é isso, galerinha. Eu acho que falei o que eu precisava falar para você mandar bem na prova do Enem, quando o assunto é campo elétrico, tá? Campo elétrico é um assunto muito importante e, basicamente, é isso que vai cair. Se você procurar nos livros de física, você tem lá como calcular o campo elétrico, grandeza vetorial, fazer somatórios vetoriais, mas isso não vai cair, isso nunca caiu no Enem. O Enem, quando o assunto é campo elétrico, é só essa teoria, essa parte mais conceitual que você precisa mandar bem, tá bom? Aproveita, faça aí as questões do nosso material, essas outras questões. Desculpa aí pelo ping, né, pelo lag aí da aula, mas deu para fluir, deu para falar tudo que eu queria falar. Tá legal? Então é isso. Obrigado aí pela atenção. Forte abraço, beijo grande e até o próximo episódio. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.